Olá, bom dia! Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Vamos falar sobre o elo frágil, entre o presidente Bolsonaro e o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Agora vai haver uma investigação sobre uma declaração do porteiro do condomínio do presidente que teria dito que ele, Jair Bolsonaro, autorizou a entrada de um dos que vieram a ser assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes no condomínio no dia do crime, em 14 de março do ano passado. Essa versão foi desmentida já pelo Ministério Público do Rio, por uma perícia também. Agora a Advocacia Geral da União está pedindo uma investigação da Procuradoria-Geral da República sobre o vazamento dessa informação e também a Polícia Federal, para saber como é que se deu essa versão toda. A coluna do Estadão, inclusive, hoje revela que a investigação da Polícia Federal quer saber se houve alguma motivação para essa afirmação do porteiro e quebras de sigilo não estão descartadas. A gente acompanha tudo isso. E a Polícia Federal deflagrou duas operações internacionais que estão em andamento, que tentam identificar rotas de contrabando de imigrantes ilegais e também investigam lavagem de dinheiro. Essas operações ocorrem simultaneamente em 20 países e também rastreiam a movimentação financeira de 2014 até 2019 de mais de 10 bilhões de dólares. Os mandados de busca e apreensão e também de prisão estão sendo registrados e cumpridos em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. E o esquema era basicamente o seguinte: as pessoas chegavam pelo aeroporto de Guarulhos, depois iam até Rio Branco, até o Acre, cruzavam a fronteira com o Peru, iam por terra até o México. E aí, pela fronteira do México, tentavam chegar aos Estados Unidos. Uma apuração que ainda está em andamento, a gente traz detalhes ao longo do dia. Na economia, a gente traz toda a repercussão da decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, de reduzir a taxa básica de juros para 5% ao ano. E tem até uma sinalização de que na próxima e última reunião do ano, em dezembro, pode cair para 4,5% ao ano. Só que isso tem um impacto direto em aplicações consideradas mais conservadoras, como a poupança e os fundos de renda fixa. No caso da poupança, por exemplo, tem uma conta aí em relação ao rendimento que vai perder para a inflação. Alguém que deposite R$1.000 hoje pode ter daqui a um ano R$998 na caderneta de poupança. Aliás, sobre esse assunto, hoje a TV Estadão vai fazer uma live às 3 da tarde com todas as explicações aí sobre aplicações financeiras em tempos de juros baixos. Ainda na economia, a gente acompanha a divulgação pelo IBGE da taxa de desemprego, caiu no trimestre encerrado em setembro, caiu para 11,8% contra 12% no trimestre anterior, mas olha, tem 12 milhões e meio de desempregados ainda no país. E o Ministério da Agricultura voltou atrás e agora liberou a pesca de camarões e lagostas no Nordeste brasileiro. Lembrando que terça-feira agora já havia sido decretada a proibição dessa pesca de frutos do mar por conta do vazamento de óleo que atinge ali boa parte do Nordeste brasileiro, também a região norte, O Ministério da Agricultura, por meio da própria ministra Tereza Cristina, diz que testes foram feitos e que não foram encontradas evidências para garantir essa proibição, Apesar de que a gente tem ouvido muitos cientistas dizendo do risco de contaminação por óleo por essas espécies, não só crustáceos, mas peixes também. No esporte, a gente traz tudo sobre a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro, ontem e hoje tem mais jogos. Ontem, destaque foi o clássico Palmeiras e São Paulo, vitória do Palmeiras por 3-0, diminuindo para 7 pontos a vantagem que o Flamengo tem na liderança do campeonato. Mas o Flamengo joga hoje ainda, pode voltar a ter 10 pontos de diferença, ele enfrenta o Goiás fora de casa. Ontem também o Corinthians perdeu por 2-1 para o CSA lá em Maceió. O CSA está na zona do rebaixamento, são 7 jogos já seguidos em que o Corinthians não vence. Teve também Vasco e Grêmio, o Grêmio ganhando por 3-1, entrando aí na zona de classificação da Libertadores. E hoje, além de Goiás e Flamengo, tem Internacional e Atlético Paranaense, tem também Santos e Bahia. Esses times estão lutando ali na parte de cima da tabela do Brasileirão. Bom, hoje é 31 de outubro, Para muitos, Halloween, Dia das Bruxas. Mas desde 2004 a gente celebra aqui no Brasil também o Dia do Saci, que é uma forma de aproximar o folclore brasileiro, de uma cultura muito americana que chegou e acabou ganhando raízes aqui no Brasil. Mas também hoje é o dia do 117º aniversário de Carlos Drummond de Andrade. Tem até um doodle, que é aquela homenagem que o Google faz logo que você entra na página de abertura.
para esse grande escritor mineiro brasileiro, que a gente homenageia também. Aliás, lembrando, saiu recentemente uma série de poemas inéditos do poeta, foram publicados no livro Correspondência a Carlos Drummond de Andrade e Ribeiro Couto. Foi lançado agora no mês passado e vale como dica também nesse dia. Vamos embora. Tomara que no meio do caminho a gente não tenha uma pedra hoje. Tchau, até amanhã. Acompanhe esses destaques aí no portal do Estadão. Tchau, até mais.